Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a estrutura do DNA e do RNA. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é a molécula responsável por armazenar a informação genética de todos os seres vivos. Então, desde uma bactéria até os seres humanos, a molécula que vai ser responsável por armazenar a informação genética será o DNA. E aí, o DNA ele vai apresentar algumas características específicas. Então, a primeira delas é que o DNA ele deve conter a informação complexa. Então, a informação necessária, né, para poder codificar um ser complexo, como, por exemplo, seres humanos, não é informação simples, é uma informação ali complicada, uma informação complexa. Então, o DNA ele deve ser capaz de armazenar e conter essa informação. Outra característica presente no DNA é que ele deve ser replicado de maneira exata. Então, se a gente tiver ali uma célula passando pelo processo de mitose ou de meiose, as moléculas de DNA que estão sendo ali replicadas para essas novas células, elas têm que ser idênticas à molécula de DNA original. Então, o DNA ele deve ser capaz de replicar ali a informação que ele está contendo de maneira exata. Outra característica aqui que a gente tem é que o DNA ele vai codificar, né, o fenótipo. Então, seja a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, a cor dos pelos dos animais, por exemplo. Então, tudo isso, quem é que vai definir essas características, além do ambiente, seria o DNA. Então, o DNA ele também vai ser responsável por codificar ali o nosso fenótipo, o fenótipo de todos os seres vivos. E, por fim, outra característica que o DNA deve apresentar é que ele deve ter a capacidade de variar. Ou seja, o DNA ele não deve ser idêntico entre indivíduos, por exemplo, de uma mesma espécie. Então, se o DNA ele for idêntico entre os indivíduos de uma mesma espécie, a gente vai ter ali basicamente clones. Então, se a gente imaginar ali o surgimento de uma doença nova, por exemplo, esses indivíduos ali dessa espécie não vão ter a capacidade, por exemplo, de resistir a essa doença, já que eles não têm ali essa capacidade de se adaptar a esse novo desafio, por exemplo. Então, é importantíssimo que o DNA ele consiga ali ter essas variações entre os indivíduos de uma mesma espécie. Até porque nós, por exemplo, humanos, não somos clones, nós somos diferentes ali entre os outros, entre um e outro. Então, é importante ter aí essa diferenciação entre os indivíduos de uma mesma espécie. Então, o DNA ele tem que ter essa capacidade de variar. Então, basicamente, o DNA ele deve apresentar aí essas 4 características. Agora, em relação à estrutura do DNA, então, como que o DNA ali ele é formado, né? Como que é formada a estrutura do DNA? O DNA ele vai ser um polímero, ou seja, ele vai ser uma molécula muito longa que vai ser formada ali por várias moléculas menores, que seriam os nucleotídeos. Então, ele vai ser um polímero formado por uma cadeia de nucleotídeos, por vários nucleotídeos repetidos. E aí, né, o que seriam esses nucleotídeos? Então, nucleotídeos eles vão ser essa molécula base, que forma um DNA, e eles vão ser formados por 3 moléculazinhas menores. Então, a gente vai ter um açúcar chamado pentose, pentose porque ele apresenta 5 átomos de carbono. A gente vai ter ligado esse açúcar também um grupo fosfato e também uma base nitrogenada. Então, a estrutura básica do nucleotídeo que forma o DNA vai ser essa: um açúcar, uma pentose nesse caso, uma base nitrogenada e um grupo fosfato. Agora, observando mais de perto, né, com mais detalhe, a estrutura do nucleotídeo, a gente tem aqui o açúcar pentose. O açúcar pentose, que forma o DNA, que está presente ali nos nucleotídeos do DNA, é chamado de desoxirribose. Por quê? Esse açúcar que forma o DNA, no carbono aqui, 2' ele apresenta a ausência, nesse caso, de uma hidroxila. Então, normalmente, o açúcar que forma ali o DNA, ele vai ser numerado, né, em números. Então, o carbono 1 vai ser nomeado de 1', o 2 de 2', 3', 4' e 5'. Então, a gente tem os 5 carbonos do açúcar aí, numerados de 1 a 5.
E justamente no 2' a gente tem essa ausência da hidroxila no açúcar que forma o DNA. Por isso que ele é chamado de desoxirribose. Já a ribose, que é o açúcar que forma uma outra molécula que a gente vai falar mais adiante, ele vai apresentar aí nesse carbono 2' a presença da hidroxila. E aí vocês podem se perguntar, mas apenas essa ausência aí da hidroxila na desoxirribose, ela vai fazer alguma diferença? Não, ela vai fazer diferença, ela vai fazer uma diferença muito importante aí nesse caso. A gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Mas essa diferença aí, essa ausência da hidroxila na desoxirribose, ela é extremamente importante ali para a estabilidade do DNA. A outra molécula que a gente tem ali presente no nucleotídeo do DNA é a base nitrogenada. Então, nesse caso, as bases nitrogenadas elas podem ser de dois tipos, que formam o DNA. Ela pode ser uma purina ou uma pirimidina. Então, as purinas elas vão ter ali como estrutura básica a presença de dois anéis. Já as pirimidinas, elas vão ter ali, basicamente, como estrutura básica, apenas um anel. Então, a gente vai ter ali dois tipos de purinas que formam o DNA, que seria a adenina e a guanina. Já em relação às pirimidinas, a gente vai ter dois tipos que vão estar presentes no DNA, que seria a citosina e a timina. Existe também o terceiro tipo de base nitrogenada de pirimidina, que seria a uracila. Porém, a uracila não está presente no DNA, ela está presente no RNA, que a gente irá discutir adiante. Então, basicamente, vão ser essas quatro bases nitrogenadas que vão estar presentes no DNA. A adenina, a guanina, citosina e timina. Então, como purinas, adenina e guanina, como pirimidina, citosina e timina. Bom, além disso também, o DNA ele vai apresentar ali outras estruturas específicas, como, por exemplo, a presença de uma fita dupla. Então, o DNA, a molécula do DNA, ela é formada ali por uma fita dupla e vai ser unida por ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Então, como que vai acontecer, né? Como que vai ser formada essas pontes de hidrogênio? Então, elas vão ser formadas basicamente através do pareamento entre as bases, que é outra característica que o DNA, a estrutura do DNA, ela vai apresentar também. Então, aqui no DNA, a gente vai ter as bases formando pares. Então, por exemplo, a adenina, ela sempre vai formar par com a timina e vice-versa. Então, a timina sempre só vai formar par com a adenina, enquanto que a guanina só vai formar par com a citosina. E a citosina só vai formar par com a guanina. Então, a gente tem aí esses pares de bases aí. Então, no caso da timina com a adenina, elas vão formar ali uma ligação dupla, elas vão formar ali uma dupla ponte de hidrogênio. Então, como vocês podem observar aí, adenina e timina fazem duas pontes de hidrogênio, enquanto a citosina com a guanina vão formar três pontes de hidrogênio. Então, a ligação entre a citosina e a guanina ela vai ser mais forte do que a adenina com a timina, já que elas vão formar ali três pontos de hidrogênio, enquanto a adenina e a timina formam apenas duas. Então, aí é outra característica da estrutura ali que a gente tem no DNA também, esse pareamento de bases. E também outra característica que a gente tem é que as fitas do DNA elas vão ser antiparalelas e complementares. Ou seja, o que significa nelas serem aí antiparalelas? Isso significa que uma fita estará em um sentido e a outra fita estará em outro sentido. Então, por exemplo, eu falei aqui para vocês que os carbonos ali do açúcar eles estão numerados de 1 a 5. Então, ligado ao carbono 5', o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o grupo fosfato. E ligado ao carbono 3', o que é que a gente vai ter? Uma hidroxila, nesse caso. Então, o que é que a gente vai ter na extremidade 5'? A gente vai ter o livre ali, o grupo fosfato.
E o que é que a gente vai ter na extremidade? 3' livre, a hidroxila. Então, em uma fita, a gente vai ter esse sentido, né? 5', 3', então 5', grupo fosfato livre, 3', hidroxila livre, enquanto que na outra fita, que vai ser complementar ali a essa outra fita, a gente vai ter o sentido inverso. Então, a gente vai ter uma fita no sentido 3' para 5'. Então, a fita oposta terá, né, no carbono 3', hidroxila livre, carbono 5', o fosfato, grupo fosfato livre. Então, elas vão estar aí opostas. Por isso que elas são chamadas de fitas antiparalelas. E elas vão ser também complementares por conta daquela característica que eu tinha comentado antes sobre o pareamento de bases. Então, se em uma fita a gente tiver uma citosina, na outra fita a gente terá uma guanina. Se em uma fita a gente tiver uma timina, na outra uma adenina. Se em uma guanina, na outra uma citosina e assim por diante. Então, por isso que as fitas elas são complementares. Então, a gente consegue, por exemplo, dizer quais são os nucleotídeos que estão presentes ali na fita oposta à outra por conta dessa complementaridade. Então, se em uma fita eu sei que tem uma adenina, na outra eu vou ter certeza que vai ter uma timina. Então, o DNA também tem essa característica aí da complementaridade. Então, as fitas elas vão ser ali complementares. Já em relação ao RNA, ou ácido ribonucleico, ele também vai ser um polímero composto por nucleotídeos que estão unidos ali por ligações fosfodiésteres, assim como o DNA. Porém, existem ali algumas diferenças importantes, relevantes, entre as estruturas do DNA e do RNA, que é o que a gente vai discutir agora. Então, primeiramente, né, na estrutura do DNA, qual vai ser a primeira diferença que a gente tem entre a estrutura do DNA e do RNA? Então, o RNA ele vai ter ali nos seus nucleotídeos a presença do açúcar ribose. Então, aqui nos nucleotídeos do RNA, a gente vai ter o açúcar ribose, que vai ter a presença de um hidroxila ali do carbono 2', diferente do que a gente viu lá no açúcar que forma o DNA, que não tem essa hidroxila. E aí, como eu tinha comentado com vocês, né, essa diferença ela é muito importante, porque essa hidroxila que fica livre aí nesse 2' da ribose, ela acaba deixando o RNA mais reativo. Ou seja, o RNA, por conta dessa hidroxila, ele consegue interagir, por exemplo, com outras moléculas. Isso acaba deixando ali o RNA mais instável. Então, ele consegue se degradar, por exemplo, facilmente. Enquanto que o RNA, como ele não tem a presença dessa hidroxila, ele não vai, ali, nesse caso, reagir, por exemplo, com outras moléculas. Então, ele acaba sendo, ali, nesse caso, mais estável. Então, apenas a presença dessa hidroxila aqui na ribose torna a estrutura do RNA mesmo mais instável do que a estrutura do DNA. Então, por isso que a ausência dessa hidroxila no DNA é importante para a estrutura do DNA. Ela deixa o DNA mais estável, enquanto que a presença da hidroxila aqui na ribose, que forma o RNA, deixa ele mais instável nesse caso. Outra diferença que a gente tem aqui do DNA para o RNA é que no RNA a gente tem a presença aqui da uracila. Então, no lugar da timina, aqui no RNA, a gente tem a uracila. Então, a timina não está presente na molécula do RNA, é a uracila que está ali presente. E a uracila, nesse caso, ela vai conseguir fazer o pareamento com a adenina. Então, no DNA, quem faz pareamento com a adenina, no caso, seria a timina, porém aqui no RNA, como a timina está ausente, e a gente tem aqui a uracila no lugar, então a uracila quem é que vai fazer pareamento com a adenina aqui, nesse caso. Então isso é outra diferença que a gente encontra também na molécula de RNA. E por fim, outra diferença que a gente tem é que o RNA ele consegue formar ali, estruturas secundárias por autopareamento das suas bases. Então, como o RNA ele é formado apenas por uma fita, diferente do DNA, que é formado por uma dupla fita, o RNA ele consegue, por exemplo, se dobrar ali sobre si mesmo, e aí
se ele tiver algumas bases que são complementares ali umas com as outras, ele pode acabar formando ali estruturas secundárias ali, nesse caso. Então, o RNA ele pode apresentar várias estruturas diferentes por conta desse alto pareamento que ele tem aí entre as suas bases. Diferente do RNA, que não consegue fazer esse alto pareamento, já que ele está, né, ali em uma estrutura de dupla fita. Então, é outra diferença também que a gente encontra entre o DNA e o RNA. E essas estruturas que o RNA ali forma, né, secundária, elas são importantes aí para definir as funções mesmo dos RNAs aí nesse caso. Então, a gente tem basicamente essas diferenças aí entre as estruturas do DNA e do RNA. E aí o que é que acontece? A gente tem, né, algumas classes de RNAs aí diferentes. Então, eu vou falar aqui para vocês as três aí que são mais famosas, as três que são mais importantes. Existem outros tipos também, mas a gente vai focar nessas três. Então, a primeira classe de RNA que a gente tem aqui seria o RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro, ele vai basicamente, né, codificar ali, vai carregar as informações necessárias para a síntese de proteínas. Então, ele vai atuar mesmo como um intermediário que vai transmitir a informação que está no DNA para a proteína. Então, o DNA está lá contido dentro do núcleo, ele não pode sair do núcleo, e as proteínas elas vão ser sintetizadas já fora do núcleo. Então, quem vai fazer esse caminho aí de sair do núcleo para poder traduzir a informação que estava ali no DNA para uma proteína vai ser o RNA. Então, ele vai funcionar aí como um intermediário aí que vai estar carregando essa informação. Então, a informação que está contida ali no DNA ela vai ser copiada ali de maneira exata para uma fita de RNA e vai ser usada ali como um molde para sintetizar uma proteína. Por isso que a complementaridade do DNA é importante, que essa fita nova de RNA ela vai ser, né, sintetizada baseada nessa complementaridade, né, nesse pareamento de base. Então, a adenina vai fazer pareamento aqui no RNA com a uracila, a citosina com a guanina, e assim por diante. E aí, dessa maneira, o RNA consegue aí transportar a informação que está contida no DNA ali no núcleo da célula para o citoplasma, que é onde vai acontecer ali a síntese das proteínas. A segunda classe de RNA aqui que a gente encontra nas células é o RNA transportador. E aí, o que é que o RNA transportador ele vai fazer? Ele vai, basicamente, transportar o aminoácido correto até o RNA mensageiro durante o processo ali de tradução. Então, aqui, cada aminoácido ele vai estar carregando, cada aminoácido, né, nesse caso, ele vai ter um RNA transportador específico. Então, cada RNA transportador vai estar carregando ali um aminoácido específico nesse caso. E aí, por que que isso acontece, né? Porque cada aminoácido vai ter um RNA transportador específico. Porque, basicamente, o RNA transportador ele consegue decodificar o RNA, a mensagem que está contida ali no RNA mensageiro. Então, ele tem meio que a chave para decodificar a mensagem que está no RNA mensageiro. E aí, como que ele faz, né, essa decodificação? Então, no RNA mensageiro, se vocês observarem aqui na imagem do canto direito, vocês vão observar que a gente tem aí uma sequência de 3 bases. E aí, essa sequência de 3 bases do RNA mensageiro, ela vai ser chamada de códon. Então, esse códon, que é essa sequência de 3 bases, ou trinca de bases, também pode ser chamada dessa maneira, eles vão codificar um aminoácido da proteína. E aí, o RNA transportador, ele vai ter ali na sua estrutura a presença de 3 bases que vão ser complementares a esse códon, essa trinca de bases, que vai ser chamado de anticódon. Então, quando o RNA transportador ele consegue reconhecer esse códon através de um anticódon, ele vai conseguir ali trazer o aminoácido correto ali na hora que a proteína estiver sendo ali produzida, na hora ali durante a tradução. Então, basicamente dessa maneira, o RNA transportador ele consegue fazer a decodificação ali da mensagem que o RNA mensageiro está trazendo.
Então, a gente tem essa sequência de 3 bases no RNA mensageiro, que é chamado de códon, e a gente tem essa sequência de 3 bases, que são complementares a esse códon, que estão presentes ali no RNA transportador. Então, dessa maneira, ele consegue fazer a leitura do RNA mensageiro. E aí, o terceiro e último tipo aqui que a gente tem de RNA seria o RNA ribossômico. Então, o RNA ribossômico, eles vão ser ali os principais componentes ali dos ribossomos. Então, eles, junto, né, com as proteínas, que também formam ali os ribossomos, a gente vai ter esses RNAs aí. E aí, os ribossomos, eles vão ser essas macromoléculas, essas maquinarias, que basicamente vão conseguir guiar a montagem ali das proteínas. E aí, como que vai funcionar isso? Então, o RNA mensageiro, né, a fita do RNA mensageiro, ela consegue se encaixar aí no ribossomo, e aí o ribossomo vai ter ali dentro dele alguns espaços, vamos dizer assim, espaços vazios, que a gente pode chamar de sítio de ligação. E aí, um RNA transportador, né, transportando ali um aminoácido que vai formar a proteína, ele consegue se ligar nesse espaço vazio aí do ribossomo, que seria esse sítio de ligação, e aí ele consegue reconhecer o códon do RNA mensageiro, a partir do anticódon. E aí, com isso, ele consegue ali ir liberando o aminoácido que vai se ligando com o aminoácido seguinte que o próximo RNA transportador está trazendo. E aí, a gente vai ter, dessa maneira, a síntese da proteína. Então, essa fita de RNA mensageiro vai deslizando pelo ribossomo, os RNAs transportadores vão chegando, vão se ligando ali a essas fitas de RNA mensageiro a partir do anticódon, então eles vão reconhecendo o códon que está no RNA mensageiro, e aí eles vão liberando esses aminoácidos que vão sendo ligados aí no ribossomo para poder formar uma proteína. Então, basicamente, dessa maneira, a gente vai ter a síntese de uma proteína. Então, os RNAs ribossômicos, eles são extremamente importantes para que ocorra aí essa síntese das proteínas, né? A tradução do RNA mensageiro em uma proteína. Então, são basicamente esses 3 principais tipos de RNA que a gente encontra nas células. Então, vão existir também outros tipos de RNAs, a gente tem microRNAs, por exemplo, RNAs de interferência também, mas os principais tipos que a gente encontra nas células são basicamente esses. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. É isso, e até uma próxima.